Graça e paz, queridos, essa é a nossa exposição acerca do livro de Atos e hoje a gente vai ver a primeira parte do capítulo 9. E eu queria te convidar a pegar sua Bíblia, seu papel, sua caneta e mergulhar nessa exposição conosco. Mas antes, eu queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e compartilhar esse conteúdo para que a própria plataforma entenda que é um conteúdo relevante. E se você está ouvindo, que você também possa compartilhar esse áudio, no caso. Então, a partir do capítulo 9 do livro de Atos, a gente tem a conversão de Saulo. Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, daqueles denominados os do caminho, ele saiu para perseguir os cristãos e a gente vai ver como se dá a conversão dele, como ele é impactado. Então, a partir do verso 1, diz assim, Saulo, a gente vai ler o capítulo todo e daqui a pouco a gente vai voltar em alguns pontos para destrinchar alguns tópicos acerca desse livro. Eu estou pegando aqui a minha caneta e queria te convidar a fazer o mesmo. Então diz assim, verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2, ele lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns daqueles que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6, mas levanta-te e e entra na cidade, onde te direi o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Verso 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Marque aí na sua Bíblia o verso 11, que a gente vai voltar nele. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes a mão para que se curasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Marque também o verso 13. Verso 14. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Então, Ananias questiona o Senhor ali. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. Verso 18, imediatamente lhe caíram dos olhos, como que de umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco, falando alguns dias com os discípulos. Verso 11. E logo pregava nas sinagogas.
a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: este não é o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Verso 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e o colocaram num cesto e o desceram pela muralha. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que lhe falara como em Damasco, e pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Verso 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, cresciam em número. E a parte final, do verso 32 ao verso 43, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, eu queria destacar aqui alguns pontos com você e trazer esse entendimento acerca da primeira parte ali do capítulo 9 do livro de Atos. Então, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele foi educado por Gamaliel, um mestre do farisaísmo. Então, Saulo ele já era versado nas letras do judaísmo, na seita mais severa, no farisaísmo, e ele, indignado com essa seita que está crescendo dentro do judaísmo, ele pede na sinagoga autorização para ir a Damasco perseguir esses cristãos, que são denominados como os do caminho. Os cristãos eram aqueles chamados os do caminho. Então, assim ele vai ao encalço de homens e mulheres para que levasse esses homens e essas mulheres do caminho presos para Jerusalém. E o verso 4 diz assim, verso 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Damasco era cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, então próximo de Damasco, olha o que acontece, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele tem um primeiro impacto, tanto é que ele cai no chão e ele ouve essa voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na realidade Saulo está perseguindo os primeiros cristãos, aqueles denominados como a seita do caminho. E Jesus aparece para ele dizendo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo o Senhor, Saulo estava perseguindo essa nova seita, mas há uma relação tão íntima entre Cristo e a sua igreja, que Cristo se refere à igreja como sendo dele. Fala para Saulo, por que me persegues? Porque nós temos um dono. A igreja de Cristo, ela está subordinada a Cristo, que é o seu cabeça. Então há uma relação simbiótica, uma relação de união, há uma relação de casamento mesmo com Cristo e a sua igreja. Tanto é que quando Jesus se apresenta a Saulo, durante o caminho, que ele está próximo a Damasco, Jesus fala, não fala assim, por que você persegue a minha igreja? Não, fala com ele, por que me persegues? Porque há uma relação íntima
entre Cristo e a sua igreja, a tal ponto que Cristo fala para Paulo: por que me persegue? Quando alguém persegue a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Quando alguém se levanta contra a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso, Jesus fala isso com ele no caminho. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo a Jesus. Paulo estava perseguindo esses cristãos, esses da seita do caminho. E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mais uma vez fica evidenciada essa relação, esse casamento de Cristo e a sua igreja. Quem persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Jesus. E Paulo, ele é testemunha viva. E lembra lá os requisitos que era para suceder como apóstolo? Um dos requisitos era ter visto o próprio Jesus. E agora, esse requisito ele está se cumprindo aqui em Paulo. Paulo está vendo o próprio Jesus. Aí Jesus dá instruções para ele, mas se levante e entra na cidade onde te direi o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver. Tamanha foi a glória, tamanha foi a majestade, que Saulo e Paulo, e Saulo não é uma troca de nome. Antes da gente continuar, Paulo é o nome em grego de Saulo, que é o nome em hebraico. Então, em hebraico, Paulo se chama Saulo. Em grego, Paulo é Paulo. Percebe? Então, Paulo ele fica tão impactado. Aqueles que estavam com ele não veem nada, mas ouve a sua voz, uma comunicação dos céus ao próprio Paulo. E Paulo, depois dessa visão, ele abre os olhos e não vê nada. E ele fica tão impactado que ele fica 3 dias sem ver, e durante esses 3 dias ele está sem comer nada e sem beber nada. Tamanho foi o impacto ao ver o Jesus glorificado, perguntando: por que me persegues? Por que me persegues? E deve ter sido uma experiência incrível. E Deus levanta um homem, levanta um santo, levanta aquele que já é convertido ao cristianismo, que é Ananias, e manda Ananias ir ao encontro de Paulo, numa visão, melhor dizendo, numa visão que Ananias tem. E Ananias até fala: Senhor, esse aí é o que pegou carta para vir nos perseguir. Ele persegue os teus, persegue os teus santos. Mas Deus não poderia ficar calado e só dizer: Ananias, vai. Mas Deus revela um plano para a vida de Paulo e fala assim: olha só, verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No verso 15 fala que Paulo é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E ser testemunha de Cristo é justamente isso, ser um mártir, ser aquele que é lembrado pela causa de Cristo. E o Senhor Jesus fala para Ananias nessa visão: eu escolhi Paulo para levá-los aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, e mostrar nele, para ele, o quanto lhe importa sofrer por meu nome. Paulo foi um mártir. Ele foi aquele que testemunhou a Cristo ressuscitado. Tanto é que ele tem essa visão do próprio Cristo ressuscitado. E eu e você, apesar dos tempos modernos, apesar de toda a modernidade, ciência, complexidade da nossa sociedade, de tudo que está acontecendo no mundo, nós temos esse chamado de sermos testemunhas de Cristo. E entenda, irmãos, olha o verso 16: pois eu lhe mostrarei, Jesus falando, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Há uma glória daqueles que sofrem
em nome do Senhor. Tanto é que é uma das bem-aventuranças lá de Jesus no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados quando vos perseguirem e vos injuriarem e dizendo todo o mal contra vós por causa do meu nome. Bem-aventurado. Então, se você está sendo perseguido, injuriado, caluniado na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, por causa que você agora se converteu a Cristo, porque você, olha, é normal. Você é testemunha de Cristo. E essa palavra testemunha de Cristo quer dizer Marte de Cristo. Aquele que carrega a causa de Cristo. E você é um bem-aventurado. Eu e você somos bem-aventurados, porque nós não somos deste mundo. Nós somos de uma pátria superior. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não em que nós tenhamos feito algo, mas porque Deus veio ao nosso encontro, assim como o próprio Senhor Jesus veio ao encontro de Paulo. E não foi um encontro de Paulo, você me aceita? Não. Paulo foi impactado de tal modo que ele cai no chão, ele fica cego e ele reconhece a soberania do Senhor. É essa graça que te invade e as escamas caem dos seus olhos. E há um comparativo, há um paradoxo que quando a graça chega na minha e na sua vida, essas escamas caem dos nossos olhos. E no caso de Paulo, esse paradoxo é diferente. Ele fica como cego, mas os olhos espirituais de Paulo são abertos. E eu creio que é uma mensagem importante nisso, porque antes nós estávamos cegos para Cristo. E Cristo, ele vem ao nosso encontro. Nós agora passamos a ver o Cristo glorificado, ainda que não seja com olhos visíveis, mas com os olhos do nosso espírito. Nós somos testemunhas de Cristo e nós podemos agora testemunhar por onde formos que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, mas ele vive, ele ressuscitou, assim como Paulo. De repente eu e você não tivemos uma experiência tão impactante como o apóstolo Paulo, de cair e ficar cego, mas o nosso espírito foi revelado algo tremendo, a presença do Senhor Jesus, ela veio ao meu e ao seu encontro, assim como veio sobre a vida do apóstolo Paulo. Hoje, se você pode dizer que escolheu seguir os caminhos do Senhor, foi porque ele veio primeiro ao seu encontro, ele primeiro te impactou e uma venda caiu dos seus olhos e você pôde exercer uma fé salvífica na obra de Cristo. É tudo por ele, por meio dele, para ele. Então, o que Paulo tinha de qualificações humanas? Nenhuma. Nenhuma. Mas Cristo vem ao encontro dele quando ele sai para perseguir os cristãos. E o ânimo de Paulo, a intenção de Paulo é trocada agora, ele, a partir do verso 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Se um judeu fariseu, era inconcebível dizer que Deus tinha um filho. Agora esse judeu fariseu, educado por Gamaliel, o mestre da lei, ele fala o seguinte: ele ensinava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O mesmo ensino que Paulo está ensinando nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, é a revelação que Pedro tem quando fala para Jesus, que Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma revelação que a Igreja de Cristo está fundamentada sobre a terra, que Jesus é o Filho de Deus. Paulo, depois de ser impactado no caminho de Damasco, ele está pregando agora nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E entender isso com a nossa mente é muito limitado. Entender isso como uma revelação é entender a obra da graça. O verbo de Deus, o haja de Deus, encarnou em figura humana. Não usou das qualificações de um Deus, mas antes tudo sofreu, suportou e em tudo foi tentado. A semelhança de homem, em carne humana, sofreu e morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser testemunhas
da sua ressurreição. Olha que privilégio, que maravilha. Nós somos testemunhas de Cristo, assim como foi lá descrito em Atos 1, verso 8, que nós seríamos testemunhas de Jesus. E a maior prova disso é o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Tanto é que agora Paulo ele é impactado, e quando Ananias coloca a mão sobre ele, desce o Espírito Santo sobre ele, Paulo é batizado e ele recebe o Espírito Santo da promessa. E agora troca. Se antes ele perseguia aqueles que vinham no caminho anunciando que Jesus era o Filho de Deus, o próprio perseguidor agora está entrando nas sinagogas e anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! E muitos naqueles dias, judeus não entendiam, porque se Paulo saiu para perseguir, agora Paulo está pregando esse Deus a quem ele perseguia, olha que loucura, a ponto de quererem matar Paulo. E ele tem noção desses planos e ele é tirado ali daquela cidade pela muralha por seus discípulos para que ele possa sair com vida. E ele vai a Jerusalém e ainda há uma certa estranheza até por parte dos discípulos. Olha, esse aí era o que estava perseguindo a gente. Mas Barnabé, o tomando consigo, e Barnabé, esse nome no grego, olha que coisa, que é uma jesuicidência. Barnabé em grego quer dizer encorajamento. E Barnabé, o tomando consigo, levou Paulo até os apóstolos, isso está no verso 27, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que lhe falara como em Damasco, e pregava ousadamente o nome de Jesus. Barnabé pega Paulo pelo braço, leva até os discípulos e fala: olha, esse aí é o que perseguia, mas ele foi impactado por Jesus no caminho de Damasco e ele está pregando acerca de Jesus. E verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus helenistas, aqueles judeus que provinham da cultura grega, como lhes procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram Paulo para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, verso 31, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O que eu vejo aqui? Paulo ele recebe o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de Ananias e agora ele passa a pregar corajosamente que Jesus ele é o Filho de Deus, o Espírito Santo. Ele é o combustível da igreja de Cristo nos dias de hoje. Não há pregação poderosa, não há pregação audaciosa, não há pregação que traga avivamento se não houver a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem para nos ajudar. Ele é o nosso Paracletos, ele vai nos lembrar das palavras de Jesus, ele vai nos guiar por toda a verdade, ele vai lembrar o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vai nos guiar por toda a verdade. E por isso que Paulo, que era um perseguidor, agora ele prega corajosamente que Jesus é o Filho de Deus. E o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Paulo, desceu sobre a minha e a sua vida. E por isso nós somos testemunhos de Cristo e podemos anunciar corajosamente que Jesus é o Filho de Deus. E entender isso é muito mais do que ter uma concepção intelectual acerca da filiação de Jesus, mas é perceber que o Filho de Deus habitou entre nós, se fez carne, sofreu tudo que nós sofremos, passou por uma cruz no nosso lugar, mas ele vive, ressuscita e ele veio ao nosso encontro, ele nos buscou. De repente, quando estávamos no nosso caminho da nossa vida, até mesmo para Damasco, mas nós no meio desse caminho, por isso que nós somos chamados os do caminho, nós fomos impactados pela pessoa de Jesus.
uma venda caiu dos nossos olhos, o Espírito Santo chegou sobre nós e nós podemos anunciar corajosamente ao Cristo ressuscitado. Amém? Então, queridos, a gente vai ficando por aqui. Que você possa ser impactado por essa palavra. Compartilhe esse vídeo, assista novamente, tome nota e eu creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente a sua vida. Amém? Graça e paz.